Oi, gente, tudo bom? Hoje eu tô recebendo aqui na minha casa uma consteladora sistêmica. Eu resolvi trazer isso aqui para vocês. Esse é um novo quadro que eu tô começando aqui no meu canal do YouTube, onde eu convido terapeutas para conversar um pouco sobre e explicar um pouco sobre as técnicas, as ferramentas que eles utilizam. Eu acredito que existem tantas formas da gente, nos ajudarmos nesse processo todo, né, de autoconhecimento, da busca sobre a nossa essência, sobre quem nós somos, o que nós queremos, qual o nosso propósito aqui, para entender um pouco melhor sobre isso tudo. E existem também muitos mitos, muitas curiosidades, muitas inverdades, muito preconceito, muita ignorância. Então eu quis começar a trazer aqui para vocês essa conversa, esse bate-papo com esses profissionais, para que vocês também possam conhecer as mais variadas técnicas e verem que não existe apenas um caminho, são muitos os caminhos e eu acredito muito que tudo se agrega. Eu sou uma pessoa que eu gosto de beber de fontes diferentes e nada mais justo do que eu também passar um pouco disso aqui para vocês. Espero que vocês gostem e depois deixem aqui nos comentários o que vocês estão achando desse quadro. Oi, Isa, tudo bem? Eu tô muito feliz de te receber aqui. Você é a primeira pessoa que eu tô trazendo aqui no meu canal para esse novo quadro que é conversar com terapeutas. E eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho de quem é você. Primeiro, muito obrigada pelo convite, muito lisonjeada. Bom, eu sou Isa Simões, eu sou terapeuta familiar sistêmica. A minha principal ferramenta de trabalho é a constelação familiar. Eu sou estudante de psicologia, né? Então eu trago muita teoria. Eu acho que trabalhar com a constelação, que é um tema que é muito abrangente, é muito mal falado, eu acho que requer uma responsabilidade muito grande. Então é importante também caminhar junto com a faculdade de psicologia. Eu tenho uma formação em terapia de família e de casal e estou fazendo uma formação em terapia sistêmica. Então, assim, eu estudo muito sobre os sistemas familiares, porque eu acredito que o sistema familiar é o sistema que mais nos influencia. A gente, querendo ou não, gostando ou não, a gente vai se mareando nessa teia familiar aí. Então, é importante a gente estar sempre se atualizando, porque as famílias mudam, as formas de se relacionar mudam, né? A gente tem vivido tempos de muito mais, que se fala muito sobre as relações, as opções sexuais, as novas formas de família. Então, eu gosto de estar sempre me atualizando, assim, dos temas. Isa, e me conta um pouquinho na prática como funciona, assim, se, né, quem está assistindo a gente quiser fazer uma sessão com você, como é? A constelação ela é uma terapia breve, então é um único encontro, que o cliente traz um tema, ele escolhe um tema, relacionamento, dinheiro, o que na vida dele estiver mais incomodando ele, pode ser um sintoma, uma doença. E é só um tema. Eu não posso, por exemplo, fazer financeiro e relacionamento amoroso. Junto não. Você pode escolher um, aí no atendimento a gente vai olhar para uma dinâmica, primeiro a gente vai fazer relacionamento. Aí a gente vai olhar a dinâmica familiar que acontece ali. Geralmente a pessoa já chega com uma queixa, do tipo, eu só me relaciono com homens indisponíveis, eu não consigo me vincular com ninguém, eu já tive 3 casamentos, tem sempre um padrão que a pessoa percebe e ela vem para constelar. E aí precisa de um tempo, né, para você processar. É interessante as pessoas estarem fazendo terapia, porque é possível caminhar junto. Então, precisa do tempo de você processar aquilo no seu corpo, as informações, de se perceber, porque a gente traz a dinâmica inconsciente para a consciência. Uhum. Então, você precisa se responsabilizar, né? Você está traçando um novo caminho. E o que a gente conhece é muito mais confortável, né? Então é muito mais fácil a gente voltar para o que a gente já conhece do que a gente traçar um novo padrão para a gente, né? Um novo caminho. Então é muito importante a terapia caminhar junto para você sustentar esse novo lugar, porque não quer dizer que você veio constelar um padrão de relação abusiva, por exemplo, que você não vai mais se relacionar com pessoas abusivas. Elas vão chegar para você. Só que é importante você estar consciente para falar, calma, peraí, esse não é o tipo de relação que eu quero para mim. Eu já vivi isso, mas hoje não faz mais parte. Então, essa pessoa não serve para mim. Então, é importante o processo terapêutico para você estar sempre na consciência de sustentar esse novo caminho, né? Porque o conhecido é sempre o mais fácil. E aí, a gente precisa de um tempo, dependendo de 3 meses a 6 meses para você constelar um novo tema. Por quê? Porque às vezes pode cair no mesmo lugar. Então, por exemplo, meu padrão de relacionamento é da minha mãe, das minhas avós, não sei o que e tal. Mas aí quando você vai olhar para a dinâmica do dinheiro, pode ser que caia no pai, mas também pode ser que caia na mãe de novo. Então,
Aí a pessoa fala, poxa, só na minha mãe? Às vezes Bert Hellinger constelou a relação com a mãe dele até os 92 anos, até o último dia de vida dele. Então, assim, às vezes a gente vai cair nos mesmos lugares. Mas é uma casquinha de cebola. Cada vez que a gente olha, é uma camadinha que a gente tira, a gente vai olhando de forma diferente. Então, a gente aconselha ter um tempo, assim. Não é uma terapia que você vai fazer toda semana, nem todo mês. Às vezes tem um tema ou outro que você pode constelar daqui a um mês, mas é sempre aconselhável dar um espaço de tempo para você processar, as coisas decantarem no seu corpo. Processar toda aquela informação que chegou. Isso. E você atende só presencial ou online também? Não, eu atendo presencial e online. Aí eu faço a constelação de grupo e individual. Como que é de grupo, assim? É um grupo de pessoas que todas elas têm alguma coisa para constelar juntas? Não, eu chamo as pessoas, né? Eu convido, geralmente eu chamo as meninas que fizeram formação comigo, que também são terapeutas, minhas amigas e tal. E aí as pessoas vão estar ali para representar o seu sistema familiar. Sim. Então você escolhe uma pessoa para te representar, uma pessoa para representar o seu pai, uma pessoa para representar a sua mãe, e aquelas pessoas ficam conectadas com aquele campo que está ali, que a gente trabalha com fenomenologia. Então a gente vai olhando os fenômenos como se dá dentro daquele campo ali que a gente chama, né? E as pessoas ficam conectadas com o corpo e vão falando as sensações. Eu tô ansiosa, eu tô sentindo formigamento nas mãos. E aí elas vão falar, eu vou sempre checando, o que você tá sentindo? Aí a pessoa fala, eu sinto muita raiva dela, me conecto com ela, eu acho isso. Aí eu falo, tá bom, faz sentido pra você? Aí a pessoa fala, minha mãe é igualzinho, meu pai é igualzinho. E fala isso mesmo. Você vê que a pessoa fica assim, cara, como que essa pessoa sabe que minha mãe fala isso? Então a gente se conecta num campo que o Bert Hellinger, né, se espelhou no psicodrama, ele foi estudar isso, que é uma coisa que existe na psicologia, a gente estuda sobre isso. Então a constelação de grupo funciona dessa maneira. Eu acho que naquela série da Netflix, se eu não me engano, Uma Nova Mulher, ele tem algumas passagens em que ele faz uma constelação ali em grupo, não é que ele coloca umas pessoas interpretando familiares daquela pessoa que tá ali no meio, acho que é mais ou menos isso. A série retrata bem isso, só que ela também traz umas visões, assim, né, como se a pessoa estivesse voltando para aquela imagem, né. Na constelação de grupo normal não acontece igual no filme, mas é porque a série te leva pra imagem como aconteceu. Mas é isso, as pessoas vão falando. Tem várias formas de se constelar. Eu gosto da forma de falar as frases de cura, de ter interação. Tem um jeito que são as novas constelações, que ela é menos falada, tem menos frases, menos movimento, assim, mas não é um jeito que eu trabalho. Eu gosto mais de mostrar para o cliente a dinâmica que está se passando, deixar as pessoas falarem para ele ver, e que é mais visual. Tem gente que é visual, né, que precisa ver ali. Então, eu aconselho a constelação de grupo para essas pessoas. Porque é de bonecos, é individual, ela é com bonequinhos Playmobil. Então, eu uso uma mesa que simboliza o campo, e aí ela vai posicionando os bonequinhos. O trabalho é o mesmo, tem a mesma força, não muda em nada. A única diferença é que o boneco não fala. Sou eu que vou ali traduzindo o campo, falando o que eu tô sentindo, que eu me conecto ali. E a de pessoas, a pessoa vai estar ali interagindo, falando. No meu caso, assim, vendo a questão do grupo, acho que talvez eu fosse ficar um pouco inibida em falar as minhas questões na frente de outras pessoas, sabe? Mas você pode fazer de forma oculta, se você só falar pro terapeuta. Interessante, dá pra fazer isso. Dá pra fazer. Aí você vai, por exemplo, se você fosse constelar comigo, você ia me falar o que você quer constelar, eu ia falar, tá bom, beleza, já sei. Ali eu ia só pedir para as pessoas se posicionarem sem eles saberem de nada que tá acontecendo. Nem o tema, nada. Entendi. Eles só vão ali me dar as informações conectadas com o campo, dizer o que eles estão sentindo, só do que eu for checando, perguntando. Ai, que interessante. E falando os movimentos, tem essa possibilidade também. As duas dão para fazer presencial e online, tanto de boneco quanto de grupo. Entendi, então tanto faz. Eu escolhi a em grupo, mas eu quero me atender online, porque eu moro, por exemplo, aqui na internet as pessoas são de vários estados, eu tenho clientes que são, inclusive, fora do país, não interfere em nada. Não interfere em nada. Eu atendo gente que mora nos Estados Unidos, não interfere em nada. A única diferença é que vai estar todo mundo online, mas a gente se conecta ali no Zoom, né? E as pessoas ficam ali, eu monto o campo para a pessoa também ver, marcar o posicionamento, ela entender, e as pessoas ficam ali interagindo. Dá para fazer online também dos dois jeitos. Eu também ouço, assim, quando se fala em constelação, as pessoas às vezes têm muitas dúvidas, por exemplo, mas se eu não sentir nada, se eu não tenho esse entendimento, eu não tenho conhecimento, a pessoa precisa ter algum tipo de conhecimento para ser constelada ou não? Não precisa ter conhecimento de nada, ela só precisa se permitir viver aquela experiência e estar aberta para o que vai acontecer ali. É igual quando você vai fazer uma terapia.
você precisa estar aberta para sentar ali na frente do psicólogo e se abrir. Então, você só precisa estar aberta. Você não precisa conhecer, sentir, ser espiritualizado, saber nada. Só precisa estar disponível para aquele trabalho que vai acontecer ali. E receber, se responsabilizar, entender, para você seguir seu caminho de forma diferente. Perfeito. Isa, e assim, o que que tu observa os benefícios ou as maiores transformações na vida, né, dos teus clientes depois que eles fizeram uma sessão ou deram início ao tratamento? Olha, eu já tive muitos feedbacks legais, assim, já aconselhei pessoas para abertura de relacionamento e logo depois estavam namorando. Já aconselhei pessoas com dinâmica com dinheiro e tiraram ano sabático. De tipo, eu fiz a constelação com você, eu nunca faturei tanto dinheiro na vida. Então, assim, eu recebo o relato das pessoas de quanto essa ferramenta funciona e ajuda. Mas é isso, não adianta eu ter uma ferramenta se a pessoa não se responsabilizar por aquilo. Né? Então, assim, a constelação, a gente não trabalha o perdão, isso é importante, que o perdão quem somos nós para perdoar alguém, né? A gente não é Deus, o perdão ele te coloca maior do que a pessoa. Então a gente trabalha com aceitação. Então a gente aceita tudo como foi. É você olhar para a história que aconteceu, como foi, e aceitar que aquela foi a possibilidade da sua mãe, do seu pai, a sua possibilidade para estar na vida naquele momento, mas que hoje você está escolhendo viver de forma mais consciente, escolher um caminho diferente para seguir. E assim, qualquer pessoa pode fazer, tem alguma contraindicação, porque, sei lá, às vezes tem um tratamento, gestante não pode, criança menor de 7 anos não pode. Tem alguma questão assim? Não tem nenhuma contraindicação, qualquer pessoa pode fazer. Na questão da criança, quem constela são os pais, né? Que vai olhar alguma dinâmica da criança. A gente pode ter a criança ali, eu posso chamar a criança para posicionar os bonequinhos, mas dependendo da idade, ela sai da sala, né? E eu fico ali só com os pais. Mas no modo geral, não. A não ser uma pessoa que tenha algum transtorno específico, que não faça acompanhamento médico, né? Você vê que a pessoa está desregulada, eu não faço o atendimento. Porque às vezes a pessoa pode me procurar e falar, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, não sei o quê. E ela chega para mim toda desregulada. Eu vejo que ela tá toda desregulada emocionalmente. Então eu não tenho como entrar, acessar coisas se ela não tá regulada. Então é importante quem faz acompanhamento com medicação, né, faz acompanhamento médico psiquiátrico, enfim, esteja fazendo. Então, não tem nenhuma contraindicação. Meio que a pessoa vai chegar para mim e eu vou dar uma avaliada. Perfeito. Mas no geral não tem. E a partir de quantos anos pode começar a fazer, assim, por exemplo, falou, a criança quem constela são os pais. Então, a partir de 10 anos ela já pode fazer sozinha, 13, 15? Olha, eu já vi, assim, crianças de 15 anos, meninas, né, de 15 anos, vai sempre com o responsável, porque eu acho que já tem mais um entendimento e a pessoa tem que querer, né? Essa menina que eu já vi constelando foi ela que procurou, ela que quis, ela Nossa, que que se interessou. legal. Mas já teve os pais que foram constelar uma dinâmica com uma criança de 7 anos, foi uma percepção dos pais. Ela foi, posicionou os bonequinhos e saiu. E aí a gente explicou a dinâmica que estava acontecendo ali para os pais. E não precisa explicar para a criança, entendeu? Porque geralmente são os pais que estão ali atrapalhando a dinâmica da criança. E é eles que têm a consciência que tem alguma coisa em desequilíbrio. A criança está sentindo, mas ela não está sabendo expressar, né? Isso, exatamente. E tem alguma contraindicação? Não tem nenhuma contraindicação. Você precisa estar aberto para o trabalho, querer conhecer. Eu acho que é isso, não tem nenhuma contraindicação, não. E tu falou no início que tem muitos mitos e tal. Eu fiquei curiosa para saber quais são os maiores mitos, assim. Quais são as perguntas, por exemplo, mais absurdas que tu recebe de pessoas que querem entender ou que estão te buscando, né, para fechar? Porque sempre tem. Pelo menos para mim, assim, às vezes como eu impulsiono a sessão, então vem pessoas fazer cada pergunta aleatória, que é muito engraçado. O que acontece, assim, com a constelação? Tem uns mitos, assim, que são os mitos mais famosos, né? Que, assim, que constelação pede perdão para abusador, que Bert Hellinger era um cara nazista, homofóbico, não sei o quê. Só que assim, né? Ele nasceu em 1800 bolinha, 1900 bolinha, sei lá. As coisas mudaram. Eu fiz uma formação que levou 2 anos. Então eu tive aula sobre trauma, sobre sexualidade, raça, gênero. Então a gente usa da técnica dele, mas a gente atualiza, obviamente, né? Então, assim, tem
Pedir perdão para o abusador é uma clássica que todo mundo que não... 99% das pessoas que não conhecem a constelação soltam essa. Uhum. E aí é uma frase que foi tirada de contexto. Pode ter sido que alguém fez isso mesmo, né? Porque a gente sabe que acontece. Mas foi o que eu falei, a gente não pede desculpa para abusador, claro que não. A gente não revive a cena, a gente não entra em cena de abuso, nada disso. A gente não retraumatiza o cliente. A constelação não está. Ele nasceu em 1800 bolinha, 1900 bolinha, sei lá. As coisas mudaram. Eu fiz uma formação que levou 2 anos. Então eu tive aula sobre trauma, sobre sexualidade, raça, gênero. Então a gente usa da técnica dele, mas a gente atualiza, obviamente, né? Então, assim, pedir perdão para o abusador é uma clássica que todo mundo que não... 99% das pessoas que não conhecem a constelação soltam essa. Uhum. E aí é uma frase que foi tirada de contexto. Pode ter sido que alguém fez isso mesmo, né? Porque a gente sabe que acontece. Mas foi o que eu falei, a gente não pede desculpa para abusador, claro que não. A gente não revive a cena, a gente não entra em cena de abuso, nada disso. A gente não retraumatiza o cliente. A constelação não está a serviço disso. É porque a gente fala que a constelação ela é uma terapia a favor da reconciliação, mas é uma reconciliação interna, não externa. Então, por exemplo, você tem uma questão com a sua mãe. Você fala, eu detesto a minha mãe, eu não quero ver minha mãe pintada de ouro. É uma reconciliação interna, de você aceitar que ela é sua mãe, que você tá aqui porque ela e seu pai disseram sim para você. Essa foi a sua possibilidade de vida para estar aqui agora. Se não tivesse o seu pai e a sua mãe, não ia ser a Bruna, ia ser outra pessoa. Então é uma reconciliação interna, é você aceitar, não é ligar, ai mãe, te amo, vamos viver juntas para sempre. Não, é uma reconciliação interna, eu aceito minha mãe e tal, mas ela é uma pessoa que eu preciso viver longe, preciso de uma distância e tal. Então, é aí que as pessoas confundem. Até porque as pessoas confundem muito a questão do perdão. Porque o perdoar é para você se limpar dentro, né? É você resolver as questões dentro de você, como você falou. Não é para eu conviver, para eu trazer a pessoa para dentro da minha casa, não. É para eu conseguir me limpar e lidar melhor com aquilo, não ficar carregando aquela bagagem minha vida fora. Então, o perdão, a aceitação é sempre da gente com a gente, né? Porque tudo é nosso. Né? Tudo é nosso. Isa, e que mensagem você deixaria assim para as pessoas que têm essas questões todas que você acabou de falar e que ainda não conhecem tua terapia? Cara, uma mensagem é se permitir, assim, e estar aberto para olhar com mais carinho, com mais amor para os seus padrões, para suas dinâmicas, e estar disposto ao autoconhecimento mesmo. Porque eu acho que é uma ferramenta muito poderosa e que acelera muito o processo terapêutico de muita gente. Que às vezes na terapia, porque a terapia com o terapeuta, ela depende de você, né? De você acessar suas dores, de você trazer para o psicólogo. E na constelação, eu brinco, tem uma amiga que a gente brinca que é um tapa na cara, assim, né? Você quer olhar sobre relacionamento, então é isso aqui que você vai olhar, entendeu? Eu vou te dizer tudo que tá ali acontecendo. E aí você vai sair da sessão muito mais consciente. Às vezes, não dá certo, eu já falei aqui, sobre se responsabilizar. As pessoas falam, eu fiz, não adiantou nada. Claro, você viu e optou por não se trabalhar, não fazer diferente, preferiu ficar ali no caminho conhecido. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que se permitir a conhecer. Então, assim, quem não conhece, no meu Instagram agora eu vou começar a estar divulgando lives semanais, não, quinzenais. Fala o teu Instagram. Meu Instagram é @isasimõesterapeuta. E aí eu vou fazer umas lives quinzenais sobre temas de constelação. Eu, às vezes, divulgo constelação de grupo para as pessoas assistirem, né, terem experiência. Mas eu acho que, para além da experiência, são temas que as pessoas não sabem. Tem gente que não conhece nem essa ferramenta ainda. Então eu acho que eu tô querendo botar ela no mundo, falar mais sobre ela, sobre como ela pode ajudar, se movimentar, porque é uma terapia para quem quer se movimentar. Quem quer olhar mesmo, transformar, e mudar e assumir a responsabilidade. No teu Instagram tem link pro teu WhatsApp? Tem link no meu WhatsApp, é só clicar lá, e aí você pode agendar uma sessão comigo. Se quiser fazer um bate-papo, eu tenho agendado, como eu faço também, é tráfego pago. Tem muita gente chegando que não conhece, então eu agendo uma conversa de 20 minutinhos pra gente se conhecer, falar um pouquinho da constelação, tirar as dúvidas da pessoa, e aí dou a oportunidade dela marcar um agendamento comigo. E se você tem alguma indicação, porque aqui eu sempre falo muito de livros, eu amo ler, e você tem alguma indicação de livro, de filme, alguma coisa para passar? Tenho. Tem
série da Netflix, que a gente já falou aqui, tá. Uhum. né? Que é Uma Nova Mulher, que é sensacional, que ela retrata bem a constelação, como ela é. Lá na série, inclusive, traz um tema sobre doença, que é bom também eu abrir esse parênteses aqui, que a menina sofre, né, descobre uma doença, e aí ela descobre a constelação, e aí ela acha que a constelação que curou ela, e aí ela abandona o tratamento médico. Então é importante sempre dizer que assim, a gente pode olhar a dinâmica familiar por trás de uma doença, por trás de um sintoma, ela vai te trazer um alívio, mas não exclui o tratamento médico. Uma coisa não exclui a outra. Então é bom deixar importante assim. Tem essa série Uma Nova Mulher, tem o filme É Assim que Acaba, que também é muito bom, que fala sobre relacionamentos abusivos. Assim que acaba, não. É Assim que Acaba, é. Tem A Cabana, também fala sobre padrões, repetições. É um filme bem, bem legal. E de livro... A Cabana tem um livro também. A Cabana tem um livro também, tem. E aí tem um desenho, foi na minha colinha. Tem um desenho, Viva a Vida é uma Festa. A minha psicóloga, quando eu tava fazendo acompanhamento com a minha ex-psicóloga, ela me pediu pra eu assistir esse filme. É muito bom, ele é muito sistêmico. Tem aquela também do... Eu esqueci o nome da... Que é aquela Não Falamos do Bruno. Encanto. Nossa, eu não vi. Acho que não. É muito bom também, fala sobre... tem a música que ficou famosa na Disney, é o Não Falamos do Bruno, que é um excluído. Que a família toda, conta a história de uma família, que todos têm um superpoder. E o superpoder dele era de prever o futuro. Então ele previa as coisas boas e as ruins. E aí ele é excluído, porque ele começa a trazer as coisas ruins também que vão acontecer. Assim. É bem legal o filme. Mas fala sobre os padrões familiares. Eu fiquei com pena do Bruno. É bem legal esse filme. E de livro, eu gosto muito do João Garriga. Ele é um constelador, ele é terapeuta. É um livro que eu adoro, que eu acho que todo mundo tem que ler. É O Amor que Nos Faz Bem. Que bonito. Que fala sobre relacionamentos. Ele é um pouquinho polêmico às vezes, mas ele é muito bom. A gente adora polêmica. Por quê? Por que ele é um pouquinho polêmico? Ele é um pouquinho polêmico. Porque assim, ele traz questões de, tipo assim, tudo ele fala, porque a culpa é da criança, porque isso é um relacionamento infantil, não sei o quê. E tem gente que não gosta muito de ouvir isso, entendeu? Do tipo, que saco, agora tudo é criança ferida, não sei o quê. Meu amor, porque a infância é um terreno que a gente pisa pela vida inteira. A vida, você pode ter 90 anos, se você tiver em processo terapêutico, você vai sempre voltar lá para pisar na sua infância. É igual olhar para pai e mãe. Sempre. Uma vida inteira. Tem esse e tem Onde Estão as Moedas. É um livrinho fininho. É um livrinho que eu indico assim, para as pessoas terem na cabeceira. Que você pode ler qualquer hora, você lê ele num dia, assim. Sério? Que fala, é muito legal. Ele fala sobre um filho, né, que fica querendo as moedas dos pais, que ele acha que sempre o mundo deve ele. E aí ele fica se relaciona e acha que a mulher tem que dar. E ele tem uma filha achando que a filha ele tá sempre procurando as moedas da vida, né? É uma metáfora. E aí ele vai descobrir que os pais deram as moedas que eles puderam. Às vezes não é uma moeda de ouro. E nem é o suficiente. Às vezes você quer 10 moedas, mas você vai receber só uma. Então ele traz essa metáfora das moedas e é bem legal esse livro. Isa, e você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar aqui pra gente poder encerrar? Eu gostaria que todo mundo que tá aqui assistindo a gente tivesse coragem de conhecer essa ferramenta. E queria dizer também que a partir de agosto eu tô abrindo a minha agenda para atender casais e família. Que legal. Aí o casal faz junto? Faz junto. Interessante. Aí a gente faz junto com o casal, aí às vezes a gente separa o casal, às vezes chama pai, às vezes chama mãe. Tem aí da família também, a gente vai à família, se for um casal com filho, e aí eu como terapeuta vou analisando, fazendo minha hipótese sistêmica ali, como eu vou montar aquele trabalho. Aí a gente chama o casal com o filho sozinho, o filho com o irmão. Mas deixa eu fazer uma pergunta, por exemplo. Estamos eu e meu marido. Daí a gente vai constelar ele, a mãe dele, e eu, no caso, minha sogra. Aí vão ser 2 bonequinhos? Como é que faz pra ser quando são 2 pessoas ao mesmo tempo? Você quer saber de uma constelação de casal? Sim. Vou botar 2 bonequinhos. Se for de pessoas, 2 pessoas. Aí a gente vai olhar, por exemplo, você vai trazer vocês vão chegar com uma queixa. A gente briga muito. A gente não sei o quê. Alguma coisa vai estar acontecendo pra vocês chegarem ali.
Então a gente vai botar os 2 bonequinhos e a gente bota os 2 sistemas, os 2 pais, as 2 mães, e a gente vê aonde tem mais força. Por que você. Ah, a gente tá brigando muito, a gente briga muito, não sei o que, não. Aí a gente vai ver se tá vindo do lado do marido ou se tá vindo do seu lado. Entendi. Mas aí os 2 fazem juntos. Ai, que interessante, eu amei. É legal. Isso é a constelação, né? A terapia também é outra, é um processo terapêutico mais longo. Não é a terapia breve igual a constelação. Entendi. Mas dá pra olhar pra uma dinâmica de casal, sim. Legal. Então, acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês querem fazer alguma pergunta para Isa. Curtam esse vídeo, compartilhem. E também sigam aqui no canal e não deixem de seguir a Isa no Instagram, tá bom? Um beijo. Beijo, obrigada. Ai, gente, muito profissional. Muito profissional. YouTubers